Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre sífilis. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco no estúdio. Marcelo, sífilis tem cura? Tem cura, Lualcia. Tem cura? É um tratamento relativamente simples, né, e de fácil acesso no Sistema Único de Saúde, que envolve a utilização do antibiótico bem conhecido, que é a penicilina. Então, o acesso ao tratamento ele é muito fácil. Eu preciso ter acesso ao diagnóstico para poder implementar o tratamento. Né? Então, justamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. A gente teve uma escassez do antibiótico alguns anos atrás. Então, quando a gente teve um aumento de sífilis congênita e faltou no mercado esse antibiótico, foi um problema importante, um problema sério. Mas aí, agora a gente já tem essa produção normalizada, o acesso é fácil pelo Sistema Único de Saúde. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, você pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para poder receber o tratamento, para poder fazer a testagem, né? Fazer a triagem, realizar o diagnóstico e, a partir daí, realizar o tratamento adequadamente. Isso, você falou sobre ir à unidade de saúde. O procedimento é esse? Você também disse que a doença precisa ser notificada. Como que funciona tudo isso? Isso, então o primeiro procedimento é ir à unidade de saúde fazer o teste de rastreio. Certo. Então quando eu faço esse rastreamento, eu vou fazer a testagem rápida. De sangue. E aí, uma vez que eu faço essa testagem rápida ou um outro teste sorológico que seja treponêmico, a gente passa para fazer o VDRL, certo? E aí eu vou fazer a testagem. Com isso, eu vou monitorizar e fazer meus marcos diagnósticos e iniciar o tratamento. Com o meu tratamento iniciado, eu vou repetir esses exames, o VDRL, que é o teste não treponêmico de controle, ao longo dos meses para ver se meus títulos estão caindo. Quando eu faço o diagnóstico, então a gente faz uma notificação. Essa notificação ela não tem a ver com o indivíduo. Eu preciso reportar ao Ministério da Saúde para a gente poder pensar ambientalmente como que está naquela localização, naquela região, com o aumento do número de casos, pensando em ações coletivas para poder prevenir e promover saúde, especialmente por conta dessa questão da transmissão vertical. Na gestante, a gente tem uma preocupação muito importante. A gente faz parte, dentro do que é o protocolo de pré-natal, o rastreamento com as sorologias ao longo dos trimestres de gestação. Então a gente divide todo o período gestacional em blocos de 3 meses. E ao longo desses blocos de 3 meses, a gente vai fazendo as testagens sorológicas, justamente porque se em algum momento a gente detecta a presença de sífilis na gestante, a gente trata para poder garantir a proteção da criança e diminuir a ocorrência da sífilis neonatal. A sífilis pode colocar em risco a vida da criança? Pode, e ela pode não só colocar em risco a vida da criança, como trazer complicações para a vida futura, por conta de alterações na formação e do quanto a sífilis pode acometer funções do sistema nervoso central, por exemplo, e de outros órgãos. Então, quando a criança nasce com sífilis, a gente já trata também. A gente não deixa isso prolongar, eu preciso fazer esse tratamento. Então, se a mãe não foi adequadamente tratada ao longo da gestação, a gente trata a criança, a gente precisa tratar a criança. E em caso da gestante estar com sífilis ou ter contraído sífilis, ela pode fazer o tratamento mesmo grávida? Ela deve fazer o tratamento mesmo grávida, né? Porque isso é de proteção para ela e para a criança. Importante tratar o parceiro também. Então, uma abordagem que a gente sempre faz é questionar se há parceiro fixo ou parceira fixa, para que a gente possa fazer o tratamento de modo adequado. Preciso convocar o parceiro ou a parceira para ofertar o tratamento, para ofertar o diagnóstico e ofertar o tratamento. É muito importante a gente trazer isso, porque uma vez que o indivíduo tem parceria fixa e se trata, mas o parceiro ou parceira não é tratado, a gente corre o risco de se reinfectar, de contrair novamente a bactéria e vai adoecer mais uma vez. Então é importante fazer esse manejo. A gente está falando bastante, né? Você está falando bastante de tratamento, falou que usa penicilina, mas como que é o tratamento, Marcelo? Ele tem fases, dura em média quanto tempo? Então, o tratamento, ele é basicamente o mesmo.
Vai depender de que momento a gente faz o diagnóstico da doença. Então, se a gente está falando de sífilis latente, de sífilis primária ou secundária, isso vai modificar. Então, vamos recordar o que a gente comentou no bloco anterior. Na sífilis primária, que é aquela que envolve o aparecimento da úlcera entre 10 a 90 dias após o contato, a gente faz o tratamento com a penicilina, assim como na sífilis secundária, por exemplo, que é aquela que vai acontecer as manchas de pele, pode acontecer fadiga, febre baixa, dor no corpo e às vezes algum aumento das ínguas, né, dos linfonodos. A gente também usa a mesma medicação. A única coisa que vai mudar, é na sífilis terciária, em que a gente precisa fazer com que a medicação chegue no sistema nervoso central. Então eu uso o mesmo o antibiótico numa formulação um pouco diferente. Também muda a relação se a gente está falando de sífilis latente, que é aquela sífilis que a gente falou, em que eu não vejo sintomas externos, mas a bactéria está ali, tanto na sífilis latente quanto na sífilis latente tardia, que envolve esse período de distanciamento entre esse desaparecimento dos sintomas e dos sinais em que a bactéria está presente. A gente vai modificar o número de semanas que a gente utiliza o antibiótico. Então, se a gente vai utilizar ele por uma dose única ou se a gente vai precisar utilizar por mais semanas. E no caso de o paciente com sífilis, ter um parceiro fixo também com sífilis, é fundamental que os dois façam o tratamento. Sim, a gente precisa... É interessante também utilizar preservativo nesse caso? Sim, é importante utilizar preservativo em todas as relações, justamente para poder garantir a proteção. Tanto o preservativo masculino quanto feminino protegem em relação à sífilis, que é a principal forma de transmissão, é o contato sexual. Então, é fundamental a presença do preservativo para poder garantir essa proteção. Lembrando que quando a gente está falando sobre contracepção, se a gente utiliza um método contraceptivo como o DIU, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, diafragma, ou o implante, a gente não está protegido contra infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, que são doenças que passam, né, infecções que passam através do contato sexual e que a gente só consegue se proteger com a utilização do preservativo. No caso do HIV, existem outras formas de proteção também, como as medicações pré- e pós-exposição. Mas no caso da sífilis, isso não acontece. No caso da sífilis, o único jeito da gente se proteger é utilizando o preservativo. E no caso do casal, precisa fazer o tratamento os dois? Quando, na verdade, a gente precisa convocar o parceiro para poder aconselhar, né, fazer a testagem e o tratamento. No caso da gestante, é muito importante isso, justamente por conta do risco de transmissão vertical. Então, se eu sou gestante e descobri no meu cuidado pré-natal que estou com sífilis, eu preciso ter essa conversa, se eu tenho parceria fixa, seja um parceiro ou parceira fixa, para poder ofertar essa proteção não só para a mulher, mas também para a criança. Marcelo, sífilis é uma doença muito séria, como você já disse, né? A nossa sociedade já passou por vários surtos da doença, teve falta do medicamento. Qual o impacto da sífilis para a saúde pública? Especialmente quando a gente fala desse controle da sífilis neonatal. É muito importante, é um indicador de cuidado em saúde muito grande na saúde pública, porque aumenta o risco de mortalidade neonatal e de mortalidade infantil. Então a gente utiliza isso como um dos marcadores da qualidade da assistência pré-natal, por exemplo, naquela região, e de outros, é um indicador indireto de muitas condições de saúde que andam juntas, né? Então, quando a gente vai observar, a gente começou a ver esse aumento no número de casos, observando justamente a mortalidade neonatal e o número de casos de sífilis congênita, que é de notificação compulsória. Então, a gente tinha esse indicador de saúde muito bem estabilizado até um tempo atrás, e aí a gente começou a ver um aumento do número de casos. Isso se dá por diversas questões, e justamente o que a gente comentou no bloco anterior em relação à mudança do hábito e do comportamento sexual da população mais jovem.
Então, a gente, quando fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente sempre se lembra de outras infecções que são bastante famosas e que acabam gerando uma certa preocupação maior em determinados momentos que são mais conhecidas. Mas existem uma infinidade de outras infecções que são sexualmente transmissíveis também, que são igualmente transmissíveis por esse mesmo tipo de contato e que só são impedidas de serem transmitidas com a utilização do preservativo. E aí a gente precisa falar sobre isso, porque na população mais jovem, que não viveu um contexto cultural muito grande em relação a infecções sexualmente transmissíveis, como foi a população da década de 80, da década de 90, a gente perde o medo, a gente ganha mais liberdade sexual, mas a gente perde o medo, a gente tem mais acesso a informações sobre contracepção, e isso dá uma sensação de maior controle para algumas questões, mas ao mesmo tempo diminui a sensação de controle em outros contextos. E a gente precisa observar muito aquela chamada do começo do programa, que mulheres jovens e da população negra têm aumentado o número de casos de sífilis nessa população. Isso diz muito do hábito, né, e do contexto de vida. Então a gente precisa sempre reforçar que o uso de preservativo ele é importante em todas as relações sexuais, porque é o único jeito de se proteger dessa transmissão. É um caso também em que é preciso muita educação em saúde, não é? Sim, é muito importante a gente falar sobre educação em saúde, nesse caso, justamente porque é um sinal de alerta. Às vezes a gente faz abordagem em escolas ou em alguns pontos comunitários, e quando a gente pergunta se alguém já ouviu falar sobre sífilis ou se sabe como transmite, sempre fica uma dúvida, né, em relação ao beijo transmite, é só pela relação sexual. Às vezes as pessoas não conhecem que essa é uma infecção que é sexualmente transmissível, né, e fica sempre uma dúvida no ar. E a gente precisa falar sobre isso, porque o jeito de se promover e de se realizar um melhor tratamento é levando educação. E você continua com a gente, nós vamos falar mais sobre essa doença e a sífilis pode ser fatal? É uma dúvida que nós vamos esclarecer daqui a pouco.